E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 smartphones para vocês importarem agora no Natal. Fica ligado aqui no canal porque eu tenho um pressentimento, não é certeza, mas eu acho que a AliExpress vai trazer uma promoção aí de Natal e também de Ano Novo. Não é certeza, tá certo? Mas pelo que eu vi no ano passado, comparando com esse ano, eu creio sim que a AliExpress vai realizar mais uma promoção. Vocês sabem, quando tem promoção, cai o preço e rola os cupons de desconto. Se você gostar desse vídeo, já sabe, deixa o like, clica no botão vermelho inscrever-se e ativa o sininho de notificações na opção de todas. Bora lá conferir os 5 melhores smartphones para você importar na AliExpress agora no período de Natal. Sapeca a vinheta. Bom galera, esses 5 smartphones é a minha opinião. Eu fiz uma pesquisa e foi os que eu mais me agradei com relação ao preço deles e a qualidade que eles entregam. Ó galera, eu vou dar um spoiler aí para vocês. Desses 5 smartphones, um já passou aqui pelo canal, 3 estão para chegar, a gente vai ver no canal futuramente. E um deles eu não pretendo trazer aqui para o canal e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então vamos lá começar com o quinto colocado. Em quinto colocado nós temos o Mi Didi A9 Pro. Ele é o sucessor do Mi Didi A7 Pro, aparelho que eu já testei aqui no canal, tem vídeos. Se você se interessar, dá uma olhada aqui para conferir os vídeos dele. Entre os seus destaques nós temos uma câmera traseira principal de 48 megapixels com abertura f1.8 e sensor da Sony. Ele é um aparelho que tem um acabamento em metal e vidro. Esse detalhe poderia até passar despercebido porque nós temos vários outros com esse tipo de acabamento. Mas aí é que está, galera. O Mi Didi A9 Pro é um aparelho de baixo custo. Então é o único que eu consigo ver nessa faixa de preço que tem esse acabamento mais sofisticado. Ele também traz o chipset Helio P60. É uma evolução se a gente considerar que a sua versão anterior tinha o Helio P23, que era um chipset mais modesto. Esse chipset já tem um processamento mais para a categoria de intermediário de entrada. Eu já vi algumas pessoas comentando que esse chipset tem um bom gerenciamento da bateria. Aí é que eu quero ver o MediaTek se destacando por ter uma boa otimização com a bateria. Eu vou trazer esse aparelho para cá, vou testar para realmente falar para vocês se isso é verdade. E para encerrar aí, temos uma bateria de 4.150 mAh. Em quarto lugar, nós temos o Poco M3. Esse aparelho, galera, conta com som estéreo e, mais uma vez, ele é outro que também tem um custo muito baixo. Dificilmente você vai ver um smartphone nessa categoria trazendo som estéreo. Ele também traz o Snapdragon 662, que é um chipset intermediário de entrada, o mesmo presente no Moto G9 Play. E o que ele tem de maior destaque, na minha opinião, é a gigantesca bateria de 6.000 mAh, que combinado com a MIUI e também o Snapdragon 662, dá uma ótima autonomia de bateria. Isso eu estou contando na teoria. Também é outro aparelho que a gente vai trazer aqui para o canal e testar ele na prática para mostrar isso para vocês. Assim como o Mi Didi A9 Pro, ele também traz um sensor principal de 48 megapixels, abertura f1.8, com a tecnologia Quad Pixel. E fiquem aí ligados no canal porque vai ter comparativo desses dois aparelhos. Em terceiro lugar, nós temos o Realme 6S. Como destaque, esse aparelho traz um sensor principal de 48 megapixels, abertura f1.8, 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna na sua versão mais simples. Para quem não sabe, eu já trouxe um Realme aqui para o canal para a gente testar, que no caso era o Realme 5i. Eu tive uma boa experiência, mas confesso para vocês que a ColorOS deveria ser um pouco mais otimizada, ela fica para trás se a gente comparar ela com a MIUI. Mas aí galera, agora não é mais a ColorOS, esse dispositivo que é o Realme 6, ele já traz a Realme OS. E a gente vai testar no futuro e ver se realmente houve um avanço de otimização nessa interface aí da Realme. Eu não vou me estender mais no Realme 6S e vocês vão entender por quê. Justamente em segundo lugar nós temos o Realme 6. E galera, praticamente eles são irmãos gêmeos, o Realme 6 e o Realme 6S. Por isso que eu não quis esticar muito no 6S, porque ele é muito parecido com o 6. Eu vou explicar para vocês as poucas diferenças que tem nesses dois aparelhos
e que também faz com que o Realme 6 seja um pouquinho mais caro do que o Realme 6S. O Realme 6 tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, assim também como o 6S. Ele possui chipset Helio G90T, que eu gostei demais de ter testado lá no Redmi Note 8 Pro, e muita gente elogiou esse chipset. Então nós temos o mesmo chipset no Realme 6 e no Realme 6S. Os dois também contam com 4.300 mAh de bateria. Falei para vocês que eles são praticamente irmãos gêmeos. Mas agora, galera, é que vem a diferença. O Realme 6 conta com uma câmera principal de 64 megapixels, abertura f1.8 com sensor da Sony. Eu não sei qual é o sensor do Realme 6S, até porque eu não consegui achar. Lá no Kimoviu, que eu uso para pesquisar as especificações técnicas dos aparelhos, tinha lá Unknown, ou seja, sensor desconhecido. Então a diferença deles dois é justamente essa. Enquanto que o Realme 6S tem um sensor principal de 48 megapixels, o 6 tem 64. Outra coisa também, o Realme 6S, como eu já falei anteriormente para vocês, tem na sua versão básica 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Já o Realme 6 conta com 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna na sua versão mais básica. Os dois também contam com carregamento rápido de 30 watts, que eu estou muito curioso para testar, justamente porque ele tem 30 watts e a bateria é 4.300 mAh. Ou seja, é uma bateria boa, mas não é uma bateria tão exagerada como nós vemos aí em aparelhos concorrentes, que já contam com a bateria de 5.000 mAh para cima. Então basicamente a diferença deles dois é essa, galera. O Realme 6 tem uma câmera teoricamente melhor e também mais armazenamento interno na sua versão mais básica. E chegamos agora ao primeiro lugar desse ranking. Galera, o primeiro lugar, o smartphone que na minha opinião é o melhor para você importar agora no Natal, é o Poco X3. Já testei ele aqui no canal, tem vários vídeos, fique à vontade para olhar os vídeos dele aqui no canal Vlatech. E esse aparelho traz como destaque a tela de taxa de atualização de 120 Hz, que é uma taxa de atualização bem alta, coisa que nós temos, por exemplo, na linha S20 da Samsung. Tem top de linha que nem conta com essa taxa de atualização alta. Além disso, ele traz um som estéreo muito bom, que eu já testei, galera, realmente. Não é um som estéreo de top de linha, mas é um som estéreo bem satisfatório. O chipset aqui é o Snapdragon 732G. Esse G quer dizer que ele é mais focado para jogos. E realmente eu consegui rodar os jogos sem nenhum tipo de problema. Ele não vai rodar no máximo, isso é verdade, até porque ele é um intermediário avançado, ele não é um top de linha. Mas, por exemplo, ele conseguiu rodar o PUBG com o gráfico HD e sem nenhum tipo de lag. Ele também traz uma bateria gigantesca de 5.160 mAh, o que dá aí praticamente um dia e meio de uso com esse aparelho. A câmera principal é de 64 megapixels f1.8, temos o sensor da Sony, eu já testei como eu falei para vocês e realmente a câmera dele é muito boa. Você consegue registrar fotos com um bom nível de detalhes, nitidez, contraste e saturação bem balanceado e um balanço de branco que não tende tanto para cores quentes e fica ali mais próximo do real. Por último, temos um carregamento de 33 watts, que nos meus testes deu 1 hora e 20 minutos de carregamento. Ou seja, ele tem uma autonomia de bateria muito boa e também na hora que for carregar ele vai ser bem rápido. Galera, o Poco X3, dos que eu falei aqui, é o mais completo. Calma aí, o vídeo ainda não acabou não. Tem um aparelho bônus que eu vou trazer aqui para vocês, que realmente eu tenho esperanças de que ele vá bater o Poco X3. E também teremos comparativo entre esses dois aparelhos. Galera, estou falando do Infinix 08. É o seguinte, eu não posso recomendar ele para vocês porque eu ainda não testei o aparelho e também é uma marca nova. Mas eu andei pesquisando e essa marca tem uma força muito grande na Ásia e na África. O que me chamou a atenção foi as suas especificações. Ele tem muitos recursos, galera, que são impressionantes pelo preço do aparelho. E eu vou falar esses recursos agora aqui para vocês. Ele conta com uma tela gigantesca de 6.85 polegadas IPS LCD, resolução Full HD, com taxa de atualização de 90 Hz.
Ele tem o mesmo chipset do Realme 6 e 6S que eu falei para vocês, que é o Helio G90T, que dispensa apresentações. É um chipset intermediário avançado, realmente focado em jogos. Tanto que as empresas estão usando bastante esse chipset. Por exemplo, eu consegui ter uma renderização gráfica no Asphalt 9 melhor até do que o Snapdragon 732G. Enquanto que o 732G não conseguiu mostrar as gotículas, né, na tela, o Helio G90T conseguiu. Ele possui uma bateria de 4.500 mAh. Aí eu fico naquela situação, né? Tem que ver a questão do sistema. Eu vou testar o sistema. Vamos ver se o software da Infinix consegue lidar bem com a gestão da bateria. Temos uma câmera principal traseira de 64 megapixels, abertura f1.8 da Sony. Por ser um sensor da Sony, dá para esperar uma boa qualidade. E se eu não me engano, galera, ele também é o primeiro que traz um sensor de 48 megapixels na câmera frontal. Ele tem uma câmera frontal dupla, então no formato de uma pílula caída, né, digamos assim, bem parecido com o que a gente tem no Galaxy S10 Plus. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem por qualquer um desses smartphones, não esquece, ó, tem link deles aqui na descrição, da AliExpress com lojas confiáveis, tá certo? E é como falei para vocês, o Poco X3 já passou aqui pelo canal e os outros 3 vão passar, que é o Poco M3, o Mi A9 Pro e o Realme 6. Eu não vou trazer o Realme 6S justamente porque ele é praticamente a mesma coisa que o 6. Se você tem uma pergunta para me fazer, você pode usar o campo de comentários, mas para me te responder de uma maneira mais rápida, tem um jeitinho, que no caso é você me seguir no Instagram e mandar sua pergunta lá pelo direct. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Olha, se você não quiser perder o unboxing desses aparelhos que eu falei para vocês, faz o seguinte. Tá vendo essa bolinha que tá aparecendo aqui agora, ó? Clica nela e se inscreve no canal. Vou deixar também 2 vídeos de bônus aqui, ó, para você. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!